Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Aqui você ouve textos inspirados, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. No programa de hoje eu vou falar sobre a esperança. Não a esperança como o mundo vê, mas a verdadeira esperança do cristão. Eu sei que é difícil manter a fé e ter firme confiança em Deus o tempo todo. E nós cristãos somos provados muitas vezes no mundo de hoje. A nossa fé é posta à prova o tempo todo e a nossa convicção desafiada. Mas como disse o apóstolo Tiago no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1, 2 a 4. Fiquem alegres quando passarem pelas provações, porque a prova da sua fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve ser completa, para que vocês sejam maduros sem faltar em nada. Então, como cristãos, devemos aguentar todas as provas que temos que passar, conservar a nossa fé e manter a esperança. Porque só assim honramos a Deus e a Jesus, que deu a vida por nós. E para ajudar a aguentar os momentos difíceis que enfrentamos nessa vida, é muito importante olhar o que passaram os grandes homens de Deus na Bíblia. Porque eles também viveram momentos de incerteza e insegurança, assim como nós. Era uma época diferente e as situações também eram diferentes, motivos diferentes, mas os sentimentos eram os mesmos. Eu já falei aqui em outro programa sobre Elias, o grande profeta de fogo, que fez descer fogo do céu mais de uma vez. Ele foi muito temido e muito respeitado em todo Israel. Inclusive foi um dos poucos homens na história da terra que não morreu. Foi levado direto para o céu, segundo de Reis 2:11. Mas quando a rainha Jezabel mandou matá-lo, Elias teve que fugir. E em um determinado momento da vida ele perdeu a esperança e desanimou totalmente. Perdeu a vontade de viver e pediu a morte. Em 1 de Reis 19:4 ele disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Mas Deus ainda tinha muita coisa reservada para o Elias e o fortaleceu para ele continuar em frente. E depois ele ainda ungiu Eliseu como seu sucessor, que foi um profeta que recebeu o dobro do poder do Elias. Imaginem só. Quando lemos que grandes homens como eles se sentiram fracos como nós, isso é um consolo, porque a ideia de força que existe no mundo é de uma pessoa que nunca se abala, o herói que enfrenta todas as situações sem vacilar nenhum momento. Mas os verdadeiros homens de Deus não são fortes em si mesmos. A sua força vem de Deus, e por isso ela não falha. Nós falhamos, nós fraquejamos, perdemos as oportunidades de Deus em nossas vidas. Cometemos erros que nos custam muito caro, mas Deus está sempre lá ao nosso lado para nos perdoar e nos amparar quando o buscamos. Como diz lá no Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti, Senhor, porque nunca desamparaste os que te buscam. Outro sujeito muito conhecido que também perdeu a esperança quando enfrentou momentos escuros na sua vida foi o João Batista. Poucas pessoas que leem a história de Jesus percebem isso, mas as dúvidas que assombram a nossa mente todos os dias também assombraram o profeta que Deus escolheu para batizar o seu filho. Quando Jesus veio até João Batista para ser batizado, ele o reconheceu e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1:29.
E logo depois que batizou Jesus, João Batista viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. E falou em João 1, 33, 34. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse, sobre quem você ver descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Então João Batista sabia muito bem quem era Jesus, tanto que quando as pessoas deixaram de segui-lo e começaram a seguir Jesus, ele falou lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista ficou feliz ao ver que Jesus estava crescendo em fama e anunciando o reino de Deus. Ele tinha preparado o caminho para o Messias e agora estava vendo tudo se cumprir. E isso fortalece a fé de qualquer um. Mas depois que foi preso por Herodes e passou um tempo na prisão, João Batista começou a perder a esperança e a vacilar na fé. Nós sabemos que ele foi fiel até a morte, mas quando ainda estava lá na prisão, num determinado momento, João Batista mandou os seus discípulos irem lá falar com Jesus e perguntar se ele era realmente o Cristo ou se eles deveriam esperar outro. Lucas 7,19. Como assim? Ele mesmo viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus e disse, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, por que agora ele estava duvidando? Porque assim como acontece conosco, aconteceu com ele. Os tempos difíceis ofuscaram a visão celestial do João Batista, abalaram a fé dele e enfraqueceram a sua esperança. Ele esqueceu de tudo o que tinha visto e vivido. Agora só o que via no dia a dia era a escuridão da prisão, e isso o enfraqueceu muito. E quando os discípulos de João Batista foram falar com Jesus, ele não respondeu simplesmente sim, falem com João que sou eu. Vou ler o que está escrito em Lucas 7, 21 e 22. Na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então respondeu a eles, vão e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus fez um monte de milagres ali na hora para fortalecer a fé dos discípulos de João e assim eles chegarem renovados para o fortalecerem. Mas essa fraqueza e desânimo acontece com todos nós, mesmo com aqueles que já viram Deus se manifestar de uma maneira grandiosa em suas vidas, e com os que já receberam milagres e presenciaram Deus agindo fortemente. Porque o tempo passa, a vida continua, novas dificuldades aparecem e aí ficamos esperando Deus consertar todas as coisas aqui nesse mundo e fazer tudo ficar bem aqui na terra. Mas isso não foi o que ele prometeu. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se a nossa esperança for só de ver o mundo melhorar, vamos ficar muito desapontados. Paulo mesmo avisou em sua segunda carta ao Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 13. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, sem respeito, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem amor pelos outros, duros de coração, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parecem que seguem a boa religião, mas as suas ações negarão o poder dela.
Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Uma das razões por que o povo judeu não aceitou Jesus foi porque eles esperavam que o Messias os libertasse do domínio do Império Romano. A nação judaica aguardava ansiosa a restauração do reino de Israel. As 12 tribos de volta à terra prometida, tudo restaurado como nos dias de Salomão. Eles queriam a restauração física, mas Deus tinha em mente algo muito maior. O plano de Deus é e sempre foi o de restaurar toda a humanidade, reconciliar o ser humano, livrá-lo do pecado e da morte espiritual e trazê-lo de volta à presença de Deus. Mas o que Jesus respondeu quando Pilatos disse que os judeus queriam a morte dele? João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E é isso que nós precisamos sempre de lembrar. Nós não somos desse mundo. Jesus falou em João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como não são do mundo, porque eu escolhi vocês, é por isso que o mundo os odeia. Quando esquecemos essa verdade tão importante, nossa esperança é abalada com facilidade e a nossa fé enfraquece, porque estamos colocando a esperança nas coisas do mundo físico. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15:19, se esperamos em Cristo só nessa vida, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Me ensina a te amar e bem dizer, sou tão fraco, eu preciso de você. Com minhas palavras não sei como dizer. Me leva pro céu, me tome em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero e te desejo, você é o meu anseio, você sempre será o primeiro. Me perdoa pelas vezes que errei e falhei com você. Sozinho eu tentei o caminho que eu tracei. Meus planos não eram os seus. Seus olhos veem além dos meus, além dos meus, além dos meus, além dos meus. Me leva pro céu, me tome em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, me leva pro céu, me tome em seus braços, diz que me ama, que os meus passos,
sempre será o primeiro. Me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos me leva pro céu, me toma em seus braços, diz que me ama, que os meus passos, eu quero seus beijos, te quero, te desejo, você é o meu anseio, você é e sempre será o primeiro. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e hoje estou falando sobre esperança. Todos os homens e mulheres de Deus de antigamente sabiam no que acreditar. Eles tinham esperança e seguiam firmes, confiando em Deus, mesmo quando sua esperança falhava, mesmo quando ficavam inseguros. Tem um versículo muito legal que o Paulo escreveu na carta aos Romanos sobre quando Abraão acreditou na promessa de Deus de que seria pai mesmo tendo 100 anos de idade e estando casado com uma mulher estéril. Romanos 4,18. Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão tinha esperança de ser pai, mas por causa da sua idade e da sua mulher ser estéril, ele já tinha perdido a esperança. Mesmo assim, continuou acreditando contra a sua esperança que já tinha falhado, e por isso alcançou a promessa. E este é um ótimo exemplo para nós, de confiar e continuar acreditando, mesmo quando nossa esperança falhar. Porque nem sempre as coisas vão acontecer como esperamos. No capítulo dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, Paulo escreveu assim, versículos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, não alcançando as promessas, viram-nas de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem essas coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria melhor, a celestial, e Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Então, qual a verdadeira esperança do cristão? Jesus, o Deus vivo que veio ao mundo como homem, venceu a morte e nos libertou da prisão eterna. Foi por ele que todos os homens e mulheres de fé do Antigo Testamento esperavam. Todos sabiam que um dia o Messias ia vir e restaurar o seu reino aqui na terra. E como disse Paulo, eles morreram sem ver essa promessa, mas nós recebemos o cumprimento dela. Jesus deu a sua vida para restaurar o reino de Deus. Ele nos livrou da morte eterna e se tornou a nossa esperança. Vocês se lembram do que Jesus falou para Marta, irmã do Lázaro? Lá em João 11, quando chegou na casa deles, Marta foi encontrá-lo e disse, João 11, 1, 21 a 24. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus respondeu, seu irmão vai ressuscitar. E como Marta conhecia as promessas antigas, ela respondeu, Sei que ele vai ressuscitar no último dia.
que é aquela promessa da ressurreição dos mortos no juízo final. Mas o que foi que Jesus respondeu? Ele disse, João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus é mentiroso? Não. Jesus é a vida eterna, por isso ele é a nossa esperança. O apóstolo João explicou muito bem no começo do seu evangelho, João 1, 4, 9, 11 e 12. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, presta atenção, se em algum momento da sua vida você perder toda a esperança, ficar totalmente desanimado e não tiver mais nenhuma fé, leia esse versículo, João 1,12. A todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser filho de Deus. Tem algumas versões mais modernas da Bíblia que dizem deu-lhes o direito. Mas ser filho de Deus não é um direito, é uma graça recebida através da aceitação do sacrifício de Jesus. E essa graça é acompanhada de poder, porque se tornar um filho de Deus envolve ter parte no poder dele. Eu li um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. É muito bom. Nesse livro, C.S. Lewis explica a diferença daquilo que é criado por Deus e o que é gerado por Deus. Todo mundo, todas as plantas, todas as criaturas e todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas Jesus foi gerado por Deus, como diz o Salmo 2:7. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus veio de Deus e por isso tem as características de Deus. Ele é Deus. E nós fomos criados por Deus. Apesar de termos sua imagem e semelhança, somos apenas criaturas. Mas no momento que recebemos Jesus dentro de nós como nosso Salvador, somos transformados, como diz em Tito 3, 5, 6 e 7. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela renovação do Espírito Santo que derramou sobre nós, através de Jesus Cristo, para que sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E isso é muito bacana, porque nós que éramos meras criaturas, fomos transformados em herdeiros de Deus. Pedro escreveu assim, 1 de Pedro 1:3, Bendito seja o Deus e Pai que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa é a verdadeira esperança do cristão. Nós éramos criaturas e fomos gerados como filhos por causa de Jesus. Nascemos de novo, como Jesus disse ao Nicodemos em João 3:3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nós renascemos quando recebemos Jesus em nossos corações. Então a nossa esperança não precisa estar num bilhete da Mega Sena acumulada, ou na mudança para um país melhor, num governo mais justo, na cura de uma doença mortal. Nossa esperança não é do mundo ficar um lugar melhor para sermos felizes aqui. Lembram do que diz o Salmo 62:5? Minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Não podemos esperar nada desse mundo, ele não é o nosso lar. Foi Jesus que falou isso. João 14, 1-6. Não se preocupem, acreditem em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já teria dito: vou preparar um lugar para vocês e virei outra vez para os levar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não se turbe seu coração. Não se turbe seu coração. Jesus disse: não se turbe seu coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar pra você, pra onde eu estiver, você possa viver. Naquele dia falaremos de sonhos bem distantes. Veremos que as batalhas não eram tão importantes. Já preparei uma cidade pra você, só quero que me obedeça. E vai brilhar uma coroa sobre a sua cabeça. E agora, amado, devo me afastar, mas não darei um outro pra vir te consolar. Eu não vou longe, estou com vocês. Este é o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e estou falando sobre a nossa verdadeira esperança. Se você está gostando do programa, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 31996903688 31996903688. Jesus disse lá em João 14, 1-4: não se turbe o seu coração, não se preocupe. Vocês conhecem o caminho para a casa do Pai. Mas até hoje ainda tem gente que pensa como Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Mas o que Jesus respondeu para ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Pronto, você tem Jesus, você conhece o caminho e você tem no seu coração a verdadeira esperança. Ah, mas eu já perdi a minha esperança. Perdeu como? Perdeu Jesus? Esqueceu ele em algum lugar e não lembra onde? Saiu de casa e deixou ele na gaveta? Não tem como você perder Jesus. Se você o recebeu como Salvador, ele mora dentro de você. Apocalipse 3:20. Na versão em inglês da Bíblia, King James, está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. Você abriu a porta do seu coração para Jesus. Ele entrou dentro de você e ficou. Pronto. A porta não é rotativa, ele não fica entrando e saindo. Ele entra e fica lá para sempre. Nada nem ninguém pode tirá-lo de lá. Ah, mas se eu pecar, eu perco a salvação. Quem é maior, Jesus ou o seu pecado? Ah, mas o meu pecado me separa de Deus. Você realmente acredita nisso? Não é o que fala Romanos 8, 38, 39. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdadeira esperança e é disso que você tem que se lembrar. Ah, mas com tanta maldade nesse mundo é difícil ter esperança. Sim, eu concordo. A vida do cristão no mundo moderno não é fácil. Enfrentamos tantas dificuldades e vemos tanta maldade que a nossa esperança é abalada. Queremos ver Deus se manifestando nesse mundo, agindo, mudando as situações, melhorando vidas, transformando corações. Mas acabamos vendo o contrário, e é por isso que o cristão não fica feliz quando vê a maldade aumentando e os homens maus se dando bem. Tem coisas hoje em dia que são normais para as pessoas do mundo, mas para um cristão é difícil de engolir. Pedro escreveu que o Ló se sentia assim quando morava em Sodoma. 2 de Pedro 2:8. Sua alma sofria todos os dias vendo as coisas injustas que os habitantes daquela cidade faziam. Eu, pessoalmente, fico zangado quando vejo algumas coisas que acontecem por aí. Coisas que para as pessoas do mundo são normais, mas para mim são revoltantes. E não sou só eu que sofro vendo a maldade do mundo. Paulo escreveu lá em Romanos 8, 19 a 23. Toda a criação espera ansiosamente o momento em que Deus vai revelar quem são os seus filhos. A criação ficou sujeita à vaidade, mas espera ser libertada desse poder que a mantém escrava. Toda a criação geme e sofre, e não só a criação, mas nós que temos o Espírito Santo também gememos, enquanto esperamos que Deus nos liberte completamente. Toda a criação de Deus espera para ser libertada da maldade desse mundo. E Paulo continua, Romanos 8, 24 a 25. E é por meio dessa esperança que nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança, pois quem fica esperando o que já está vendo? Mas nós esperamos o que ainda não vemos, e por isso esperamos com paciência. E o que é que nós cristãos esperamos com paciência? O que é que mantém firme a nossa fé? Jesus, o céu, a vida eterna, todo o nosso futuro eterno e maravilhoso. O cristão não vive para esse mundo, ou pelo menos não deveria viver, porque a nossa maneira de pensar e os nossos valores estão muito além dessa vida. Por isso é tão difícil explicar a nossa fé para as pessoas do mundo.
porque eles vivem no plano físico e para o plano físico. Eles são planotauros. A realidade deles está restrita à dimensão do mundo físico. Só acreditam no que pode ser medido, contado, visto ou sentido. Se escapar da percepção física, então para eles não existe. E se não existe, não faz sentido. Por isso está escrito em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ah, mas você também vai morrer. Vou, mas é só nesse corpo físico. E quando eu deixar esse corpo para trás, vou entrar na dimensão espiritual, onde está guardado o meu tesouro e onde meu Deus e Pai me aguarda. Os valores e a esperança do cristão vão muito além dessa vida, e por isso o ser planotauro não consegue compreender e nem acreditar. Mas cada cristão precisa ter certeza absoluta desses valores e dessa esperança, porque esta é a base da sua fé e foi para isso que Jesus morreu na cruz. Na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim em Colossenses 2, 13 e 14. Antigamente estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados, mas agora Deus nos ressuscitou junto com Jesus Cristo, perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com a lei, que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E é isso que faz do cristão uma pessoa tão diferente. Antes nós éramos planotauros e não tínhamos vida nem visão espiritual, mas Deus nos ressuscitou através de Jesus, nos apresentou a realidade espiritual e abriu os nossos olhos para enxergarmos além do plano físico desse mundo. Por isso, Paulo escreveu em Hebreus 12:1: deixemos de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus olhos bem firmes em Jesus e pense na vida que você vai viver no céu ao lado dele. Deixe de lado todas as preocupações, medos e tudo o que ocupa e preocupa a sua mente. Jesus é o que te mantém firme, não os seus problemas. Eles só te afundam. Vocês se lembram de Mateus 14, 22 a 32? Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Depois subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na madrugada, Jesus veio até eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. E Pedro respondeu: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui eu vou fazer uma pausa na história para comentar que o Pedro já estava andando sobre as águas. Ele estava fazendo o que nenhum homem tinha feito antes, e foi caminhando ao encontro de Jesus, olhando para ele. Então, continuando a história, mas Pedro, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me!
Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles entraram no barco e o vento cessou. Por que Pedro começou a afundar? Ah, porque ele duvidou. Sim, mas por que ele começou a duvidar? Porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento forte e as ondas. E isso é o que acontece conosco também. Os problemas estão sempre aqui, o vento e as ondas estão sempre presentes em nossa vida. E se você ficar olhando para eles, dificilmente vai ter fé e confiança. Mas enquanto estiver com os olhos fixos em Jesus, vai ter a fé para caminhar sobre as águas. E Ele vai ser a luz para o seu caminho. Há uma luz que devo seguir, uma voz distante que ouço a me chamar. Está tudo bem, desde que eu siga a minha estrela brilhando pra me guiar. Às vezes a estrada é difícil e me leva pra tão longe que não posso mais voltar. Mas não me importa, amigo, mesmo assim seguirei. Pode continuar. Pode continuar. Há uma luz que devo seguir, uma voz distante que ouço a me chamar. Está tudo bem, desde que eu siga a minha estrela brilhando pra me guiar. Às vezes a estrada é difícil e me leva pra tão longe que não posso mais voltar. Mas não me importa, amigo, mesmo assim seguirei. Pode continuar. Há uma luz que devo seguir, uma voz distante que ouço a me chamar. Está tudo bem, desde que eu siga a minha estrela brilhando pra me guiar, brilhando pra me guiar, brilhando pra me guiar, brilhando pra me guiar, brilhando pra me guiar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Hoje estou falando sobre esperança. E para manter a chama de esperança acesa no seu coração, você precisa manter os olhos fixos em Jesus e a sua mente cheia com pensamentos sobre o nosso maravilhoso futuro no céu. E mesmo que você não veja milagres impressionantes na sua vida e nem seja capaz de caminhar sobre as águas, mesmo que sua vida seja uma batalha atrás da outra, ainda assim você pode ter paz e confiança, porque sabe o que Deus tem reservado para você depois dessa vida. Paulo deixou isso bem claro quando escreveu lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não ficamos desanimados, ainda que o nosso corpo vá se desgastando, nosso interior vai se renovando a cada dia, pois a nossa aflição leve e passageira vai trazer um peso de glória eterna, muito maior do que esse sofrimento. Por isso nem prestamos atenção nessas coisas que se veem, mas sim nas que não se podem ver, porque o que se vê dura apenas um pouco,
mas o que não pode ser visto é eterno. E é por isso que os homens do mundo físico, os planotauros, não acreditam em Deus. Por isso não aceitam a existência dele e nunca vão conseguir entender a nossa fé, pois ela não é desse mundo. 1 Coríntios 2, 14 e 16. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se diferenciam espiritualmente. Mas o que é espiritual distingue bem a tudo, e ele de ninguém é discriminado, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. E essa é a diferença do verdadeiro cristão para o planotauro. Enquanto o homem da dimensão física não consegue compreender e nem mesmo perceber as coisas do Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo e somos guiados e instruídos por Ele. Não fomos convencidos por palavras inteligentes de homens estudiosos, mas acreditamos porque experimentamos o poder de Deus e vimos que Ele é real. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E nesse capítulo da sua carta aos Coríntios, Paulo explica muito bem a diferença entre a mente do homem do plano físico e a mente do cristão espiritual. Ele continua, 1 Coríntios 2, 6 a 12. Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se destroem. Falamos da sabedoria de Deus que foi oculta em mistérios que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus as revelou a nós pelo seu Espírito, porque não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que Ele nos deu. E este é o segredo da esperança do cristão, a fé em Jesus, a certeza da vida eterna e a presença do Espírito de Deus em nós. E essa nossa esperança confunde as pessoas desse mundo, porque elas pensam no agora, vivem para o agora, plantam para colher ainda nessa vida, investem esperando receber ainda nessa vida os resultados. Mas o cristão não. Apesar de viver aqui nesse mundo, de ter que cuidar da sua família, sua vida, pagar suas contas, o grande investimento do cristão, sua grande recompensa e a sua verdadeira esperança não estão aqui nesse mundo. O cristão não planta só para colher aqui, ele tem em vista o que vai colher depois lá em cima. Ele se lembra do que Jesus ensinou em Mateus 9, 20 e 21. Ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. E o coração do cristão está com Deus lá no céu, onde está a sua esperança. Inclusive, lá em Efésios 2, Paulo disse que apesar dos nossos corpos estarem presos aqui nesse mundo, espiritualmente nós já estamos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo. Efésios 2, 4 a 7. Deus, que é muito rico em misericórdia, pelo seu amor nos vivificou com Cristo, enquanto ainda estávamos mortos. E Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar a riqueza abundante da sua graça e sua bondade conosco em Cristo. Então você não deveria perder a esperança nem deixar a sua fé esfriar, porque espiritualmente você já está no céu com Jesus. A única coisa que te prende aqui é o seu corpo físico e o plano que Deus tem para a sua vida.
Todas essas dificuldades que você enfrenta cada dia não deveriam te abalar. Eu sei que os problemas do mundo, a oposição à nossa fé, a maldade do homem e a escuridão que cresce mais a cada dia sufocam a nossa esperança, abalam a nossa fé e nos enfraquecem. E é exatamente por isso que precisamos alimentar e fortalecer a nossa fé, mantendo os olhos fixos em Jesus. Ele é a nossa esperança futura. Não dá para explicar isso para as pessoas do mundo, os planotauros que vivem somente na dimensão do físico. Eles nunca vão conseguir entender porque os discípulos de Jesus ficavam felizes quando eram castigados por causa da sua fé. Como conta lá em Atos 5, 40, 41, depois de terem sido chicoteados por anunciarem a Jesus, os discípulos saíram felizes, porque tinham sido dignos de sofrer pelo Evangelho. As pessoas achavam que eles eram loucos, fanáticos, mas a verdade é que eles se lembravam muito bem do que Jesus tinha dito lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês quando os perseguirem e maltratarem, e quando mentirem contra vocês por minha causa. Fiquem muito felizes e se alegrem, porque a sua recompensa nos céus é grande. Foi assim que eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando um cristão é perseguido, maltratado ou difamado por causa da sua fé, ele está entrando para o hall da fama lá no céu. Lembram da calçada da fama lá em Los Angeles, na Califórnia, no Hollywood Boulevard? Aquela calçada com mais de 2.000 lajes com as estrelas e os nomes dos grandes astros e estrelas famosos. Todos eles alcançaram a fama aqui na Terra, só que essa fama é passageira. Inclusive, muitos dos nomes que estão naquelas lajes já morreram. Agora, imagina quando você chegar no céu e encontrar aquela comitiva de pessoas realmente importantes te esperando. Não os famosos entre os homens, mas as pessoas mais valiosas aos olhos de Deus, aqueles que realmente fizeram a história da Terra. Imagine todos ali alinhados atrás de Jesus, esperando para te homenagear e mostrar o seu nome escrito no Hall da Fama Eterno. E lá você não vai morrer nunca mais e nunca vai perder a sua fama e o reconhecimento que Deus vai te dar. Cara, isso é muito, muito, muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Honra eterna, ser reconhecido por Deus como alguém de valor. O que você prefere? Fama e riqueza por 80, 90, 100, 120 anos aqui nessa terra? Ou reconhecimento e fama eternos? Porque se você é um cristão, você vai viver para sempre. Essa promessa foi Jesus que fez, não eu. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 8,51. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, onde você está guardando o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde você colocou a sua esperança? Salmo 71:5. O Senhor é a minha esperança, Ele é a minha confiança desde que sou jovem. O profeta Jeremias chama Deus de esperança de Israel, redentor no tempo da angústia. Jeremias 4:8. E Davi orou no Salmo 119, 116. Me sustente conforme a sua promessa, e não deixe envergonhada a minha esperança. Deus te conhece intimamente, Ele te criou e te amou muito antes de você pensar nele. E Ele está te guiando de volta para casa, só que o caminho não é fácil. Você tem que passar pela sua vida aqui nesse mundo, por todos os dias que estão escritos para você. Tem que enfrentar todas as batalhas que vão vir pela frente.
encarar as dificuldades e continuar firme até o dia marcado para a sua volta. E Deus não quer que você perca a esperança, Ele não quer que você desanime, Ele sabe tudo o que você já passou e tudo o que ainda tem que passar. Ele não quer que você fique desencorajado, deprimido e sem forças. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Então, espere no Senhor. Esperar nele significa ter ele como sua esperança. A sua esperança é Deus, é Jesus, é a vida eterna. É o céu e toda a recompensa que você vai receber quando chegar lá. Não interessa o que você ainda tem que passar aqui nessa terra, nada se compara com o que você vai viver lá para toda a eternidade. Essa é a sua verdadeira esperança. E enquanto estiver aqui nesse mundo, pode contar com Jesus em todos os momentos da sua vida. Ele está sempre ao seu lado. Toda vez que eu lhe preciso ao meu lado, corrigindo tudo que eu fizer errado, você está aqui pra me dar seu aconchego, pra tirar todo o meu medo, pra que eu possa então ficar bem descansado. Se eu lhe chamo a cada noite ou a cada dia, seja dia quente ou seja noite fria, você está aqui, segurando o meu braço, me guiando passo a passo. Não é truque, apenas fé, é alegria. O que fazer, eu quero aprender. E se eu penso que algo está ruim, você estende a mão pra mim, então para agradecer. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Para sempre você é o meu amigo. Se eu preciso de você aqui comigo, você está aqui pra me dar toda a esperança, me tornar uma criança, me livrar pra sempre de qualquer perigo. Diga o que fazer, eu quero aprender. E se eu penso que algo está ruim, você estende a mão pra mim, então para agradecer. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Eu só tenho que viver para você. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo vocês na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.